Olá, hoje é terça-feira, dia 4 de maio de 2021 e eu queria aqui mandar um abraço muito carinhoso para minha amiga Maria Tereza Teca Sadek, que durante esses últimos anos de nosso querido Leôncio ficou ao lado dele, lhe deu proteção e amor. Teca, estou sentindo muito, eu sei que eu não estou sentindo tanto quanto você, mas estou sentindo muito. E cumprimento meus companheiros do Estadão que deram a chamada de primeira página sobre a notícia da morte do Leôncio. Pois neste dia, um dia depois da morte do Leôncio, eu quero cumprimentar também o Renan Calheiros, o relator da CPI da Covid, e a Mônica Bergamo, colunista da Folha. O Renan disse em mensagem à Mônica que o primeiro depoimento da CPI já lhe deu um panorama bastante grave. Acusações graves, segundo ele, foram feitas pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Acusações graves contra Jair Bolsonaro, presidente da República, né? Segundo a Mônica, o Renan, na mensagem que ele passou, disse que o depoimento mostrou que, houve aconselhamento paralelo na Covid. 2, adoção de cloroquina ao arrepio do Ministério da Saúde. 3, participação de Carlos Bolsonaro, vereador do Rio, filho do presidente, em reuniões. Por quê? 4, alerta sobre 180 mil possíveis mortes. Mandetta disse na CPI que afirmou a Bolsonaro que os óbitos poderiam chegar a esse número. Passaram dele, já, na data que o Mandetta previu, né? Já passaram bastante dele, já estão em mais de 400 mil, né? Pois então, o Bolsonaro divergiu das orientações científicas no isolamento e na cloroquina e foi um depoimento importante, na opinião do relator, para clarear exatamente o que ocorreu naquele momento inicial da pandemia, que foi o momento no qual o Mandetta era o ministro da Saúde. O Palácio do Planalto se preparou para enfrentar o Mandetta com o que ela tem, com o que ele tem, o gabinete do ódio e suas narrativas. Não tem nenhum fato concreto que pudesse comprometer o Mandetta. Então apareceu o senador Ciro Nogueira, lá do Piauí, né? O patrono, o padrinho do Cássio Nunes Marques, do Ministério no Supremo Tribunal Federal, para ler a participação dele. Ele não fez nenhuma pergunta de motu próprio. Já foi declarado, inclusive, que essas narrativas do gabinete do ódio, na verdade, foram coletadas pela namorada do Frederico Assef, o advogado do Flavinho, do senador Sonso, né, do patrono do peculato, lá na Alerj, né? E aí o Mandetta levou o grande líder do bolsonarismo lá na CPI, o Ciro Nogueira, a se embananar em narrativas idiotas. Por exemplo, o Mandetta disse que as pessoas deviam tratar a Covid ficando em casa, dormindo, tomando chá e comendo canja de galinha. Aí o Mandetta deu um banho, mostrando as tradições de como é que se cura uma pandemia, como é que se combate uma epidemia, na importância do repouso, na dificuldade na época em saber se a doença ia evoluir com gravidade ainda. Tudo isso foi um banho. Agora, o pior mesmo foi quando ele interrogou o Mandetta a respeito da doação que o Brasil fez no momento em que o Brasil estava numa situação mais tranquila e a Itália estava em situação desesperada, né? E o Brasil estava proibido de exportar, e o ministro da Saúde da Itália lhe pediu 2,5 milhões de máscaras. E ele não. O Bolsonaro mandou ele dar. Só que o Bolsonaro não se comunicou com o redator das perguntas do Ciro e o Ciro ficou passando esse vexame. Mas não foi só ele que passou o vexame, não. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que estava pretendendo o cargo de relator, disputou ali com o Renan, também levou lá umas passadas de perna nas suas tentativas de
deixar o Mandetta em má situação. Ele começa falando que o Brasil devia ter fechado o espaço aéreo em fevereiro, março, quando ainda não havia nenhuma morte de Covid no Brasil. E o Mandetta foi obrigado a explicar para ele que quem fecha o espaço aéreo não é o Ministério da Saúde, é a Anvisa. Ah, mas o Ministério da Saúde podia ter recomendado. Recomendado como, né? Agora, a passada de perna no fim é que foi de chorar, né? Parecia aquele frango de goleiro da bola entre as pernas, né? O Eduardo Braga resolveu jogar o papo lá para o estado dele, o estado do Amazonas, e permitiu que o Mandetta explicasse que o que ele cobrou do Ministério da Saúde, de fato, vinha do conflito entre o governador do estado e o prefeito de Manaus, coisa que o Eduardo Braga devia saber, né? Então, o Mandetta disse até que tentou ali conciliá-los, e é bom lembrar uma coisa, os dois são bolsonaristas, não tem nenhum da esquerda, comunista, petista, como o pessoal do gabinete do ódio gosta de falar. Mas o momento mais pitoresco da CPI foi quando o presidente da CPI ficou contando a desculpa que o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, né, que o apelido de Pesadelo que eu pus já pegou, né, Eduardo Pesadelo, avisou que está com suspeita de Covid. Ele já teve Covid. Então é meio estranha essa suspeita. Não, porque tem um assessor e tal, e que não podia ir amanhã depor. Para dar oportunidade à ala governista a adiar o seu depoimento ou para torná-lo um depoimento não presencial, um depoimento feito por computador, né? O Eduardo Pazuello é tão burro, é um intendente tão incompetente que não sabe contar. A suspeita de Covid se resolve em 14 dias. A CPI da Covid tem 90 dias. Então, ele que já teve Covid, ele vai ter Covid agora de 14 em 14 dias? Pelo amor de Deus, né? O comandante do Exército, o general Paulo Sérgio, já devia ter chamado o Pazuello à sala e ter mandado ele ir lá responder pela responsabilidade dele, né? Bom, mas nós não vamos ficar aqui só na CPI. A CPI vai continuar e já na primeira, na saída do jogo, já entrou com tudo, conforme vocês viram a relação de crimes que o Renan coletou ali do depoimento do Mandetta, né? Mas nós temos ainda consequências terríveis da péssima gestão do intendente incompetente Eduardo Pazuello. As prefeituras de Salvador, Belo Horizonte, Porto Velho, Maceió, Recife, Porto Alegre, Aracaju e Rio de Janeiro, 8 prefeituras, afirmam que não tem doses para aplicar a segunda dose da Coronavac. Bem, todo mundo sabia no Brasil, parece que só o Pazuello não sabia, que a vacina da Coronavac, assim como a vacina da AstraZeneca, como praticamente todas as vacinas, a da Pfizer também, menos a da Janssen, né, da Johnson & Johnson, ela precisa de 2 doses, senão ela perde o efeito. Todo mundo está sabendo que a segunda dose tem que ser aplicada 21 dias depois. Mas nós temos sido avisados, tem sido noticiado dia a dia, o vai e vem do Ministério da Saúde em relação a isso. Primeiro, mandou dizer que guardassem as vacinas. É claro, é óbvio, tem que guardar as vacinas, porque não pode perder o efeito da vacina. Falando de quem foi vacinado, e não pode contar com a entrega de insumos da China e da Índia que estão vacinando suas populações e não têm condições de mandar para o Brasil, como era previsto que iam mandar. Aí o Pazuello disse, não, aplica tudo que eu garanto a vacina. Ele não garantiu, saiu do Ministério sem garantir, depois mandou de novo guardar, depois mandou, foram 2 vais e 2 vens, né? Que o Marcelo Queiroga não tem nada a ver com isso, agora também está pegando aí o abacaxi. O abacaxi é grave. Muita gente pode ter perdido o efeito da primeira dose, o Brasil já não tem vacina, porque não tem a segunda dose. Agora, o Marcelo Queiroga, por sua vez, não tem nenhuma razão em dizer, como disse num evento, que parte da imprensa não contribui com o Brasil em meio à pandemia, sem citar nome de veículo. É o primeiro problema bolsonarista. Não tem nome de nada, não tem nome de ninguém. Os culpados são sempre genéricos.
parte da imprensa, não é a imprensa toda. Não diz quem é a parte da imprensa. Se tem esse crime, que é parte da imprensa, tem que dizer quais são os veículos. Ao contrário, o Ministério da Saúde deixou de fazer o que Mandetta fazia, dar uma entrevista coletiva diária e atualizar a sociedade brasileira para o combate, como é que tem que ser feito, para defender isolamento social, para defender o uso de máscara, para defender a higiene das mãos, e abandonou isso tudo já na gestão de Nelson Taix. Já na gestão de Nelson Taix, a primeira mudança que o Bolsonaro fez. Depois, com o Pazuello, então, ficou tudo por conta de um coronel lá, um cara de coronel da Guarda Nacional, um tal de Elcio Franco, não teve mais entrevista nenhuma, e os números, que são fundamentais para o conhecimento da classe médica e da sociedade e do povo brasileiro, os números passaram a não ser dados pelo Ministério da Saúde. E aí um convênio de jornais, emissoras de rádio e TV, os mais importantes do Brasil, passou a dar isso. E aí vem um ministro dizer que a imprensa não contribui com o Brasil. Ô Queiroga, cuida da tua, porque a imprensa está cuidando da dela, viu, meu filho? Bom, hoje eu nem tinha planejado abrir com Covid, porque a manchete do Estadão de hoje é dolorosa. Imagine vocês que quase 6 anos depois do Supremo Tribunal Federal ter proibido o financiamento de empresas, de campanhas políticas, por motivos óbvios, as empresas são pessoas jurídicas, não votam, então não pode financiar campanhas. A Câmara está planejando ressuscitar a doação empresarial. É um absurdo, porque não tem dinheiro em lugar nenhum. As pessoas estão passando fome, estão saindo de casa, indo morar na rua. O Brasil continua em altíssimo índice de contagem. Lá em cima, está caindo, mas lá em cima, não saiu lá de cima. E vem os deputados quererem fazer uma lei para salvaguardar os partidos, porque é o seguinte, não abre mão do fundo eleitoral. Não, senhor. No ano passado gastaram 2 bilhões de reais em fundo eleitoral e agora eles querem começar ali mansamente de 500 mil a 1 milhão de reais, cada empresa pode dar, e aí mostra que aquilo que nós já sabemos, ao vosso reino, nada. Venha a nós, ao vosso reino, nada. É o lema dessa gente indiferente, sem empatia, cruel, desumana, que não tem vergonha moral nem limite, que é a classe dirigente política no Brasil. Eu reservei aqui para vocês 3 parágrafozinhos do editorial brilhante do Estadão de hoje a respeito da vergonha e da fraqueza demonstrada pelas manifestações bolsonaristas no sábado. O editorial chama-se Demonstração de Fraqueza e começa dizendo: mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro associou-se a manifestações de caráter claramente golpista. O mote dos protestos realizados no sábado em diversas capitais foi resumido na palavra de ordem "eu autorizo", referência a uma recente declaração de Bolsonaro, segundo a qual ele estava esperando apenas um sinal do povo para tomar providências, pois o Brasil está no limite. Os manifestantes, portanto, deram a sua autorização para Bolsonaro agir. E segundo o Estadão, ocioso especular sobre a representatividade das manifestações a partir de seu tamanho, que ademais não foi mensurado. Eu paraliso um pouco para dizer que a obrigação das polícias militares seria medir, né? Seria medir, mas não tem sido feito isso, né? Mas então não foi mensurado. Mas se pode afirmar que, ao contrário de demonstrar força, os protestos revelaram a fraqueza crescente do governo e o desespero por ela causada, viu? O envolvimento dos bolsonaristas... Agora o último parágrafo, que eu vou ler para terminar daqui a pouquinho. O envolvimento dos bolsonaros em irresponsáveis manifestações golpistas em plena pandemia mostra que o clã presidencial, acuado, está decidido a dobrar a aposta tanto no desafio à democracia como no menosprezo pela vida de seus compatriotas. Cabe à CPI, bem como às instituições do Estado, impedir serenamente que esse repto prospere. Olha, terminada a citação, eu quero lembrar que houve um
um surto golpista, né, em El Salvador. E aí o Eduardo Bolsonaro, olha, devemos imitar El Salvador. Bom, nós baixamos muito, né, dos Estados Unidos de Donald Trump para El Salvador. Desculpa, El Salvador não é nenhum preconceito, mas é mais ou menos como aconteceu quando a China deixou de ser comunista, passou a fazer um capitalismo selvagem, muito selvagem, e aí o PCdoB, que era o partido que apoiava o comunismo chinês, mudou para a Albânia. Albânia, né? País mais, aliás, o único país verdadeiramente pobre e desgovernado da Europa, né? Pois então, é isso aí. O bolsonarismo achou a sua Albânia, El Salvador. Vão todos para El Salvador, né? Pelo menos poderemos ainda salvar aqui algumas vidas, né? Direto ao assunto, Inter. E só a verdade salvará essas nossas vidas.